Saudações, excelência de Penal 1. Essa foi a enquete que teve a participação dos alunos de maior expressão. Foi só um voto. E o voto foi para Nexo, né? Foi para Nexo nosso voto de revisão da nossa aula, para nossa prova de segunda NI. Lembrando que essa videoaula não substitui a aula em sala, não substitui. A aula em sala foi muito mais aprofundada. Nós estamos agora só no caráter de revisão e a gente vai dar só os aspectos gerais. Então vamos lá. Primeira coisa, sabemos que o crime é formado por elementos, estamos dentro do fato típico, sabemos que o fato típico é composto por outros subelementos, temos a conduta, o resultado, a tipicidade, mas nossa atenção vai se cingir a Nexo, que foi a votação esmagadora da nossa enquete. Nexo, pessoal, é a ligação entre conduta e resultado. Nexo, basicamente, seria a relação de causalidade da conduta para o resultado. É aquilo que une a conduta ao resultado. Causa seria isso, e no fato típico é chamado de nexo, relação de causalidade. Esse nexo está previsto lá no artigo 13 do Código Penal, chamado de relação de causalidade. Abre o vale-mérito lá e analisa o artigo 13. O artigo 13 diz lá que, ele fala assim, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ele basicamente resumiu aquilo que é nexo. Ele continua assim, ó, considera-se, ele fala o que pode ser considerado como nexo. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que ele usa aqui é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamada de teoria da conditio sine qua non, né? Em português, equivalência dos antecedentes causais. Então, tudo aquilo que está antes do resultado, né? E aí a gente vai ter dificuldade de saber qual seria a conduta, tudo é causa. Isso causa um regresso ao infinito. Por isso que surgiu uma segunda teoria para equilibrar essa análise, que foi a teoria da retirada hipotética, né? Como é? Teoria. E por isso foi criada a segunda teoria para equilibrar essa análise, né, que poderia chegar ao infinito, da eliminação hipotética das causas, né? Eu retiro as causas anteriores ao resultado e verifico qual delas é causa por saber se elas fazem questão de estar lá ou não para a produção do resultado. Também não foi uma teoria que sanou as dificuldades da primeira, então hoje se entende que eu tenho que analisar o dolo do agente para saber, e a partir dali saber o que é causa ou não. Pronto, resolvido o que é nexo, resolvido as teorias que compõem o estudo nexo, creio que o que é mais importante a ser trabalhado aqui em nexo é um assunto chamado concausa. E como é que isso acontece? A concausa seria concurso de causas, várias causas disputando entre si a produção do resultado. Concausa, então, seria a união de várias causas, o estudo da união de várias causas para atingir o mesmo resultado. Ou seja, eu tenho um resultado aqui e eu tenho várias causas tentando chegar nesse resultado. O nome disso é concausa. E o grande desafio é analisar a responsabilidade das pessoas que foram provenientes, que foram a origem de cada uma dessas causas. Lembrando que uma delas consegue chegar ao resultado, sendo chamada de causa efetiva, e as demais de causa paralela. Na segunda parte do vídeo a gente vai detalhar agora o que é concausa. Bora lá. Excelência, vamos partir agora para a análise da concausa, que é, como havia dito no início do vídeo, o estudo do concurso de causas, né, para o mesmo resultado. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, e a gente vai utilizar apenas duas causas, né? Nossa concausa vai ficar mais fácil de entendimento. Vejam que aqui está o resultado e existem duas causas disputando entre si, a causa A e a causa B, disputando para ver quem chega primeiro no resultado. Então, nos exemplos vai ficar muito mais claro essa simbologia que eu estou utilizando aqui. Então pronto, causa A
causa B. Vamos imaginar que a causa B é a que causa o resultado, é a que realmente gerou o resultado, e a causa A fica interrompida no mesmo caminho, apesar de ter dado início. A causa B, vamos chamá-la de efetiva, causa efetiva. A causa a causa paralela. É assim que a gente vai diferenciar. A causa paralela, aquela que não conseguiu gerar o resultado, a causa efetiva, aquela que conseguiu gerar o resultado. O tratamento dado à causa efetiva não vai ser a nossa preocupação. Por quê, professor? Porque ela vai ser responsabilizada pelo crime. Vai ser o crime consumado. Não há muito o que discutir aqui. Com relação à causa paralela, é que merece a nossa análise. Num primeiro momento, você imagina que ela será punida por tentativa. Esse raciocínio está correto, mas está incompleto. A gente vai ver melhor por que está incompleto. Então, essa simbologia nós vamos utilizar durante todos os exemplos, lembrando que há uma diferença entre causa paralela e causa efetiva em função de sua produtividade. A causa efetiva foi aquela que produziu o resultado, a causa paralela foi aquela que não produziu o resultado. Pronto, dito isso, temos que verificar, diante do exemplo, diante do caso concreto, se existe uma relação ou não entre as causas. Se é possível identificar uma relação de dependência entre as causas, ou seja, se o resultado foi produzido com a junção das duas ou não, ou se elas são totalmente independentes. E aí surge nosso primeiro grupo de concausas, que são as concausas absolutamente independente, absolutamente dependente, ou seja, não possuem relação nenhuma com a outra. Nesse grupo de concausas, nós vamos subdividi-las a depender do momento em que a causa efetiva foi produzida. Vamos sempre mirar na causa efetiva para saber qual subclassificação nós vamos encaixá-las a partir de agora. Então, a primeira subclassificação são as absolutamente dependentes pré-existente. Professor, como é que eu identifico a causa absolutamente dependente pré-existente? É a causa efetiva, que ela foi provocada, que ela foi efetuada, ela entrou em atividade antes da causa paralela. Um exemplo, um conceito que você pode colocar aqui é o seguinte, ó, a causa efetiva é anterior. Anterior a quem? Anterior à causa paralela. Então, analisando as duas aqui. A causa efetiva é anterior à causa paralela, sendo que elas são absolutamente dependentes. Exemplo clássico, olha lá. Exemplo clássico é aquele em que eu atiro contra a vítima, ela chega ao hospital, no hospital ela morre, mas é identificado que a causa mortis não foi em relação ao tiro, mas sim a um veneno que foi ministrado a ela antes do tiro. Então, olha só, o tiro é causa paralela. Por que paralela? Porque ela não produziu o resultado. O que causou a morte da vítima não foi o tiro, e sim o veneno. A causa efetiva é o veneno, mas eu percebo que o veneno ele é anterior ao tiro. Olha lá, o veneno é anterior ao tiro. Olha lá, causa A, causa B. Qual é a causa efetiva? O veneno chegou ao resultado. A causa paralela é o tiro, mas no decorrer da linha do tempo, percebe que o veneno ele é anterior ao tiro, ele é pré-existente. O veneno é pré-existente com relação à causa paralela. Fechou o exemplo? Fechou? Tranquilo? Causa paralela, causa efetiva. Qual é a consequência disso lá? Consequência, a gente sempre vai olhar para a causa paralela. Quando for a consequência, vamos analisar a causa paralela. Porque a causa efetiva não há dúvida, ela causou o resultado. Quem ministrou o veneno responde pelo homicídio consumado. A dúvida é com relação a quem deu um tiro. Olha lá, com relação à causa paralela, responde pelo crime tentado. Responde por tentativa de homicídio no nosso exemplo aqui. Tranquilo? Isso é pré-existente. Depois da pré-existente, nós temos uma segunda classificação que a doutrina chama de concomitante. Como é que eu reconheço esse tipo de concausa? A causa efetiva
ocorre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo de quem? Da causa paralela, né? A causa efetiva ocorre ao mesmo tempo. Professor, dá um exemplo, professor, dá um exemplo. Imagine que a vítima odiada, né, mundialmente, ela tem a sorte de ser plano de ação de duas pessoas que não se conhecem, duas pessoas que não sabem da existência da outra, e essas duas pessoas têm o mesmo plano, que é acertar um tiro na cabeça da vítima enquanto elas estão andando pela orla. Então imagine duas pessoas nos prédios que ficam próximo à orla apontando uma sniper para a vítima e atiram ao mesmo tempo. Isso acontece muito, Então olha lá, nós temos o resultado e elas atiram ao mesmo tempo. Eu tenho um tiro 1, o tiro 2. Vamos imaginar que o tiro 2 é que causa a morte, o tiro 1 passa de raspão. Olha lá, a causa efetiva, tiro 2, vai responder pelo quê? Pelo crime consumado, não há dúvida. Agora a causa do tiro 1, que é a paralela, o que acontece com ela? A consequência, ela responde pelo crime tentado. Fechou? Crime tentado, a causa paralela. Professor, por que esse exemplo é de absolutamente dependente? Porque o tiro 2 não depende do tiro 1, eles são absolutamente independentes. Por fim, temos a nossa terceira classificação dentro desse grupo, que é a superveniente. Professor, superveniente, já sei, não sei o que é. A causa efetiva, ela é posterior à causa paralela. É isso mesmo, vamos lá. A causa efetiva é posterior. Posterior a quem? Posterior à causa paralela, ó, né? A causa efetiva é posterior. Professor, dá um exemplo, Olha lá, exemplo. Imagine que você desejando a morte da vítima, você ministra um veneno, né? E espera dar o efeito. Enquanto ela está lá, né, vivendo, né, o veneno ainda não agiu, ela atravessa uma rua e é atropelada dolosamente por outra pessoa que também queria a morte, né? Uma pessoa muito odiada. E ela vai e atropela essa pessoa na rua, matando a vítima. Então, olha lá, nós temos o resultado, nós temos o atropelamento e nós temos o veneno. Olha lá, a causa efetiva é o atropelamento. O atropelamento causou a morte, causa efetiva. A gente não vai analisar a causa efetiva, a gente vai analisar a causa paralela. Perceba que a causa efetiva ela ocorreu depois da causa paralela. Por isso é chamada de superveniente, porque a causa efetiva é posterior à causa paralela. A causa paralela acontece com ela o que? Responde pelo crime tentado. Fechou? Isso significa então, professor, que nas causas absolutamente independentes, a causa paralela sempre responde pela tentativa. Certíssimo. Se as concausas forem absolutamente dependentes, a causa paralela sempre responde pela tentativa. Tranquilo? A gente vai partir para a segunda parte da aula, que eu falo do outro grupo de causas, né, de concausas, daqui a pouco, beleza? Vamos lá. Vamos lá, excelência. Segunda parte da aula, vamos falar do outro grupo de concausas, e essa a gente vai chamar de relativo. Ih, rapaz, esse pincel tá meio. Deixa eu pegar outro aqui. Vamos chamar de relativamente independente. Ou seja, o resultado só ocorreu da forma que ocorreu porque as duas causas possuem uma relação. Se uma não existisse, o resultado possivelmente não teria ocorrido, ou pelo menos não teria ocorrido da forma que ocorreu. Então houve uma conjugação de causas, diferente do primeiro grupo, que as causas não possuem relação uma com a outra. Se excluir a causa paralela, a causa efetiva ia atingir o resultado tranquilamente.
né, sem qualquer tipo de obstáculo. Nesse grupo, as causas possuem uma relação e, como vocês devem imaginar, também se divide em pré-existente, concomitante e superveniente. A pré-existente é o mesmo conceito, a causa efetiva, ela é anterior à causa paralela. Só, dá um exemplo, olha um exemplo. Imagine, é um exemplo muito comum, acontece o tempo todo, rapaz. Ainda bem que os livros de penal trazem uns exemplos bem atuais, bem, bem recorrentes, né, na vida real. Então imagine que uma pessoa possui uma doença chamada hemofilia. O que é a doença? Hemofilia. Essa doença faz com que a pessoa perca a capacidade de coagulação do sangue, faz com que ela tenha hemorragias, né, em função de ferimentos. É um problema, é uma doença grave, inclusive. E o que acontece? Imagine que uma pessoa possua essa doença, eu sabendo que ela possui essa doença e desejando a sua morte, eu vou lá e faço um pequeno corte no seu joelho, no seu tornozelo, né, enquanto ela dorme, e aí ela fica com a hemorragia durante toda a noite e vem a falecer em função da hemofilia e não do corte, obviamente. Então, olha lá, nós temos a hemofilia, temos o corte, temos o resultado, e há uma junção entre a hemofilia e o corte, mas a vítima morre em função da hemofilia e não do corte. Fechou? Mas elas duas se juntaram. Qual é a consequência? Olha lá. O agente da causa paralela responde por um crime consumado. Fechou? Juntou as duas causas para o resultado ser possível. Pronto. Pré-existente, temos também a concomitante. Concomitante, as duas causas são iniciadas ao mesmo tempo. O exemplo que eu trago para vocês é o seguinte: imagine você desejando a morte de alguém e aí cerca ela num beco, você puxa suas armas, várias metralhadoras e tal, começa a fazer medo para ela, aquele discurso maligno, né? Você vai morrer, você não merece, vai para o inferno, e você começa, né? A sua família vai ficar triste e tal, ela começa a se abalar mais do normal, você começa a metralhar ela, e aquela situação de grande emoção faz com que ela tenha um ataque fulminante do coração e morre em função do ataque cardíaco. Então, olha lá, eu tenho os tiros, né? E um ataque cardíaco acontecendo ao mesmo tempo. Temos o resultado e ela morre em função do ataque cardíaco. O ataque cardíaco causou a morte, só que foi uma junção entre as duas. Quem praticou os tiros, quem efetuou o tiro, responde por um crime consumado. Fechou? Tranquilo? Ah, professor, está ficando fácil. Ela só morreu em função do ataque cardíaco, por quê? Por causa dos tiros, né? E aí existe agora a terceira situação, que é da superveniência, né? A concausa superveniente relativamente dependente, né? A causa efetiva ela é posterior à causa paralela. Aqui temos um problema, viu? O conceito é o mesmo, mas você precisa dar atenção ao que diz o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, porque ele diferencia, ele cria duas situações para essa hipótese de concausa relativamente dependente, que é a superveniente. Ele faz uma subdivisão, ele divide ela em não por si só e por si só. Só não estou entendendo nada, se isso é letra de música, dó, ré, mi, fá, sol, assim. Olha lá, não por si só ou por si só gerou o resultado. A causa superveniente, ela por si só gerou o resultado ou não por si só? Entende isso? Por si só ou não por si só. Vou dar dois exemplos aqui. Olha só. O que está por trás dessa classificação dentro do superveniente é se o resultado
que ocorreu, que aconteceu, apesar de estar intimamente ligado com a causa paralela, se foi algo extraordinário ou não. A pergunta é, será que esse resultado, que está aliado à causa paralela, ele foi algo totalmente inimaginável, surpreendente, absurdo na linha de acontecimentos do fato ou não? Então, os exemplos aqui que a gente pode colocar é o seguinte: de por si só, imaginemos aqui, houve um tiro na vítima, a vítima, aqui é o resultado morte. Houve um tiro na vítima, a vítima sendo socorrida no hospital, lá ocorre um incêndio no hospital, matando todo mundo. Olha só, as duas se alinharam, ela só está no hospital, só morreu queimada lá, incêndio, ela morreu queimada. Ela morreu queimada em função de ter pego um tiro. Se ela não tivesse pego um tiro, ela não estaria no hospital. Mas o incêndio é algo totalmente diferente na linha de acontecimentos previsíveis quando alguém pega um tiro. É possível que o cara morra em função de um tiro, ou de uma infecção hospitalar, ou de espera na fila para ser atendido, sei lá. Isso é esperado. Agora, um incêndio no hospital que mata todo mundo, isso não é esperado. Então, por si só, gerou o resultado, essa causa superveniente. Ela é superveniente, ela é depois da causa paralela. Nesse caso, a causa paralela responde por um crime tentado. Agora, se é o contrário, se, por exemplo, eu dei um tiro na vítima, ela foi socorrida no hospital, ela morreu em função de mau atendimento, né? Ela morreu em função da ausência de atendimento médico, e isso gerou a morte dela, né? A ausência de atendimento médico. Ela terminou, por exemplo, pegando uma infecção hospitalar, e ela morreu em virtude disso, né? A ausência de médico provocou o resultado. Olha lá, ela não teria sofrido isso se não tivesse pego o tiro. Por isso que elas são relativamente dependentes. É superveniente porque a causa efetiva ela é posterior à causa paralela. Qual é a consequência? Olha lá, se a causa efetiva seria um desdobramento normal da linha de acontecimentos, o agente responde por um crime consumado. Responde por um crime consumado. Fechou? Isso aqui é o retrospecto de Com Causa. Eu espero ter sanado algumas dúvidas. Lembrando que essa aula não serve para substituir a aula de sala, né? Ela é só um complemento, uma revisão. Eu espero que vocês, pelo menos você que votou, né? Você que votou na nossa enquete, né? Você vai ser premiado, obviamente, né? Com um abraço, muito obrigado. Vocês comentam aqui embaixo mais dúvidas ou outros exemplos que ficaram difíceis de ser sanados, que eu respondo com todo prazer. Tranquilo? Até a próxima, gente. Abraço!